Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do É Sobre Isso, comigo, Daniela Oliveira. E hoje eu recebo alguém muitíssimo especial para mim. Estou muito honrada em recebê-la aqui, essa mulher extraordinária, Maria Parishi, ou Maria Parishi, na pronúncia correta. Melry, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade, o espaço é nosso para nos informarmos, para compartilharmos das nossas vulnerabilidades que nos tornam, assim, únicas. Exatamente. Maravilha, ô Dani. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer o convite. Eu estou, assim, me sentindo muito honrada mesmo, de verdade. Confesso a você que estou um pouco nervosa. Os primeiros minutos. Meu primeiro podcast. O primeiro de muitos. Sim, com fé em Deus. E, assim, agradeço mesmo. Para mim é um prazer estar mais uma vez do seu lado. Você que é uma mulher que tanto nos inspira e, particularmente, é minha mentora, minha coach e é uma pessoa que eu tenho, assim, muita admiração. Então, muito obrigada pelo convite, amiga. Uau, Melry, obrigada a você. Eu recebo esses elogios porque realmente fazem sentido para mim. Você também é uma pessoa muito especial, por isso você foi escolhida para dividir comigo. Muito obrigada. Véspera do Dia das Mães, Verdade. Um dia tão especial para falar, para compartilhar dos seus ganhos, dos seus aprendizados, das vulnerabilidades e dos desafios da mulher moderna, assim como você é, assim como eu sou e assim como você que nos ouve ou nos assiste. O podcast de hoje, o É Sobre Isso, é para compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas expectativas e, acima de tudo, é dizer que sim, é possível. Eu vivi, eu aceitei, eu recorrigi a rota quando foi importante. Correto. Então, gente, fica ligado. Olha, ativa os sininhos das notificações. Depois, no final, nós vamos dar os nossos arrobas para vocês seguirem, porque, deixa eu falar uma coisa para você. Ela é extraordinária. O tema é extraordinário. Verdade. Então, o que pode dar? O extraordinário é elevado à potência. Então, vamos juntos e o É Sobre Isso, só começando com Maria Parishi ou Maria Parishi. Ela que é, gente, deixa eu falar quem é ela para vocês. Ela é esposa, mãe, ela é filha, mas ela também é advogada, ela é design de interiores, ela é doce, meiga, obrigada, muitíssimo atenciosa e um tanto quanto muito inteligente. Então, ela vai contar para nós hoje um pouquinho de quem ela é. Maria, fica à vontade, a casa é sua. Pois é, Dani, você já conseguiu realmente extrair de mim um pouquinho realmente do que eu sou. Mas, de verdade, eu sou, antes de mais nada, eu sou uma mulher muito feliz, sou uma mulher que tem um Deus como centro da minha vida. Uau. E hoje eu sou casada com o Alexandro, sou mãe de 3 bênçãos, que são bênçãos realmente de Deus na vida da gente, minha e de meu esposo. Sou filha de uma família formada com muito sacrifício, com muito amor e, sobretudo, mais uma vez, com a presença de Deus dentro de casa. Que é a diferença, né, Melry? Exatamente. Então, assim, eu sou realmente uma mulher muito feliz. Trabalhei muito tempo na advocacia e atualmente estou trabalhando no que eu mais amo fazer, que é a parte realmente de decoração, de projetos de interiores, enfim, estou em um momento bem feliz e realizado profissionalmente. Uau, gente, eu sou fã de mulheres que fazem a diferença, de mulheres que escolheram viver a sua real identidade, Exato. Se posicionarem, sabe, de amar o que fazem. Exato. E não abandonar nenhuma outra área. É isso o nosso desafio. Dúvida, é ser essa mulher moderna, empoderada, completa, correto, mas vivendo todos os nossos papéis enquanto mulher. Não é verdade? Deixa eu falar aqui para vocês que esse podcast é um programa do Instituto Luz de Desenvolvimento Humano. Sim, eu sou apaixonada pelo local, pela energia, perfeito, por você, por Tony. Perfeito, Melry. O Instituto, ele existe aqui na cidade de Lauro de Freitas e é de Lauro para o mundo, para acolher, cuidar e amar de pessoas e, consequentemente, de famílias. E esse É Sobre Isso, é um programa do Instituto Luz que não, por acaso,
tem a assinatura de Maria Parishi como que nossa foi um design. prazer para mim trabalhar nesse projeto de vocês. Exatamente. Foi, assim, realmente e fantástico quem pra mim. visita fica apaixonada por você sem te conhecer, porque verdadeiramente o ambiente promove saúde e bem-estar. É verdade. Gente, e é sobre isso. verdade. Isso que a Maria preza, é sobre isso que a gente valoriza. Exato. Dani. Bom, gente, vamos lá. Maria, me conte aqui agora com um pouquinho mais de detalhes. Advocacia. Maria Pelrich, advogada de uma família tradicional de advogados. Correto. Aqui da Bahia. Exato. Me conte aí, Maria, como foi essa jornada até você decidir, não é bem isso que eu quero. Pois é, né, Dani? A gente, assim, na vida, nós, às vezes, fazemos escolhas na vida. Não sei se são as nossas escolhas ou são as escolhas do outro, né? Mas a única coisa que eu sempre tive certeza na minha vida era que eu queria ser mãe. Uau. Então, desde cedo, eu acredito até pelo exemplo de meus pais e de viver isso tão intensamente dentro de casa, porque eu sou a filha mais velha de 6 filhos e, assim, eu sempre fui uma filha muito, assim, atenta à minha mãe, e minha mãe era uma mulher muito presente, dona de casa, que também deixou a carreira dela profissional para poder realmente só se dedicar aos filhos, né? Então, eu passei praticamente a minha vida entre a infância e minha adolescência neste contexto, né? Materno e o contexto do lar, dentro de casa, vivenciando essa relação de padrão. Exatamente. Então, assim, quando eu realmente saí, casei, né? Com Doutor Sandro. Exatamente. Qual é o sobrenome dele? É Alexandro Santos. Alô, né? doutor! Santos. Tudo bem? Eu dizia a ele, Sandro, minha prioridade, na verdade, vai ser mãe. Uau. Mas ele tinha uma expectativa, né, sobre mim, porque minha família de advogado dizia assim, não, Maria, mas você tem que pelo menos fazer seu curso de direito, concluir seu curso. Ao legado? Concluir o seu curso, você tem que dar seguimento, seu pai está aí esperando você no escritório para dar continuidade ao nome, né? E diga-se de passagem, Melry, a filha mais velha ou o filho mais velho carrega essa expectativa, não é? Exato. E se sente muitas vezes até responsável por isso, né? E aí o que acontece? Então, nesse meio tempo, realmente, eu estudei, fiz direito, comecei a minha vida como advogada profissional. Porém, no fundo, você sabe o que é? Você está sempre dividida entre a vida profissional, de você ter que ir ali naquele momento, muitas vezes, cumprir prazo, acordar mais cedo, perdendo noites com o filho para poder fazer audiência, chegar no escritório, ter que ainda atender cliente, enfim. Era, na verdade, assim, uma rotina que, para mim, eu não estava naquele momento conseguindo conciliar com minha vida de mãe. De ser mãe. E pelo fato de eu querer tanto ser mãe, querer ser a melhor mãe, de oferecer o melhor para meus filhos, eu não consegui. Então, muitas vezes eu me deparei assim, dividida e sempre dizendo, ou eu não estou fazendo bem feito, ou eu não sou nem uma mãe, nem sou uma advogada como eu deveria ser. E chegou um momento realmente na minha vida que eu precisei dizer assim, gente, eu preciso me decidir e mostrar o que eu quero realmente na minha vida. Entende? Então, foi a partir daí que deu uma viradazinha de chave, que eu disse, chegou a hora. E, enfim, eu tive que realmente enfrentar, né, certos desafios, porque a gente sempre está querendo atender a expectativa do outro e também não quer frustrar o outro. Principalmente eu tinha muito... Embora eu tivesse minha família que iria ficar frustrada com minha decisão naquele momento, mas eu tinha também o meu marido que queria muito ter uma mulher advogada, bem-sucedida. Enfim, ele queria muito isso também. Então, eu ficava naquele negócio, meu Deus do céu, faço o quê? Atendo a Sandro, atendo a quê ou a mim? Mas eu vi realmente em um determinado momento que eu estava começando a adoecer, Dani, porque eu estava naquela ansiedade de querer sempre estar atendendo o outro e eu precisava, naquele momento, cuidar de meus filhos. Talvez, Maria, você estivesse vivendo exatamente uma tríade nada saudável, que é uma depressão por um passado, um estresse do presente e uma ansiedade pelo futuro. Exatamente. Nessa tríade que fatalmente nos adoece,
a gente não vive absolutamente nada. Exatamente. Não é? Aí é uma confusão muito grande, é um dilema interior. Eu imagino que você Isso. deveria viver isso, Sim, aquele vivi. dilema. Sim. E também esse dilema velado, muitas Sim, vezes, sim. porque você tinha sobre si uma carga, uma expectativa, em uma família com nome e sobrenome, Com nome, em determinada sobrenome. área, e aí você olha para eles, atende a expectativa do outro, mas e eu? Exatamente, Dani. É sobre isso. E eu? Como eu fico? Gente, fantástico chegarmos nesse gancho, Maria, porque assim como você, eu e diversos homens e mulheres também passam por esse dilema. Porque quando chega esse dilema, também chegam outros aspectos. Financeiro, uma posição social, Sim. o financeiro, né? Sim. Como vão ficar, o que vão dizer O que de vão você. dizer, o que vão né? ficar achando. Qual o valor que qual vão lhe atribuir. Perfeito, Dani. E E se- muitas vezes eu fui julgada por conta disso. Nossa, Maria largar tudo para poder cuidar do lar, cuidar dos filhos, como se isso não tivesse um valor tão importante quanto. Exatamente. E eu me sentia, por muitas vezes, assim, poxa, eu não sou nada. Imagine, é só porque eu escolhi ser mãe, deixar, entendeu? É claro que eu tive o respaldo de meu marido, claro, né? Ele pôde, naquele momento ali, ele pôde exatamente, compreender e eu ter o respaldo financeiro dele, Sim, né? Graças a Deus. Porém, às vezes a gente acha que cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos não tem seu valor e que também assim, a gente pensa assim que a gente não está ganhando com isso, mas a gente está ganhando sim, todos ganham, né? No momento que você pode, no caso, meu marido, chegar em casa e encontrar um ambiente saudável, onde os filhos estão bem tratados, onde tem a comidinha na hora certa na mesa para os meninos estão direitinho. Eu acho que isso também traz uma paz interior, uma tranquilidade para ele, até para ele conseguir trabalhar, novos voos, trazer novos resultados. Exatamente. E tudo na vida, né, Dani? São momentos, são fases. Criação de memórias. Exato. Então, aquela fase ali, para mim, era necessário eu fazer algumas escolhas, renunciar alguns planos meus do futuro até, em prol de algo maior, que era minha família, meus filhos, que é o que verdadeiramente me completa e me deixa feliz, entende? Então, assim, nesse processo todo de muitos desafios, de muitos julgamentos, eu adoeci. Eu acabei entrando em uma depressão, apresentei síndrome do pânico, e fui tratada, graças a Deus. Hoje eu estou, assim, muito bem. Mas por quê? Por conta desse excesso de pressão do externo, né? E você dentro, você não estava bem. Então, neste momento da minha vida, eu realmente, assim, meio que paralisei, né, no tempo, porque a pessoa estava doente, precisava realmente ser tratada. E foi aí que, em determinado momento, com muita oração, pedi a Deus um discernimento e dizer o que é que eu devo fazer, né? Como é que eu devo agir. E foi aí que eu tive a certeza, Dani, absoluta, que eu precisava realmente cumprir meu papel de mãe, para depois, uma vez este papel bem cumprido, eu pudesse ir atrás dos meus novos planos, dos meus novos anseios. E graças a Deus, mais uma vez, eu não posso dizer que eu tive apoio do meu marido. Que no momento que ele começou a compreender e a aceitar essa minha escolha e me dar força e também parar de julgar, eu comecei realmente a ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa mais feliz e ser uma mulher melhor para ele e para meus filhos dentro de casa. Ser quem realmente você é. Exatamente. Uau, Maria, que extraordinário. Aí, às vezes as pessoas acham assim, Maria, mas por que você preferiu, entendeu, deixar de trabalhar na rua para poder ficar dentro de casa, cuidar dentro de casa? Mas minha experiência, minha vida toda foi um exemplo de uma mãe muito presente dentro de casa. E eu absorvi isso e vi que aquilo dali realmente fazia sentido para mim, que era importante para mim, entende? Então, assim, hoje eu não me arrependo de absolutamente nada e acho que toda mulher que pode, entende, dar valor a este momento, à maternidade, que se entregue, porque os filhos crescem e assim é tudo muito rápido. Eu tô hoje com o meu caçula tem 10 anos e eu fico vendo assim, meu Deus, um dia desse ele era um bebê e hoje já tá assim um rapazinho que já tá querendo sair sozinho, que tá querendo mais estar ao lado dos amigos até do que na companhia minha, entende? Então assim, são fases da vida que nós que somos mães e queremos acompanhar este processo de nossos filhos, a gente se sente assim muito realizado. Nós
vemos depois isso, frutos. A gente vê frutos disso, não é? A gente vê crianças, graças a Deus, né? A gente procura educar da melhor forma possível, Dani. É claro que não tem, assim, uma regra, né? Dizer, porque você educou bem, que o futuro será. Mas a tendência, graças a Deus, está indo. E os meus meninos, graças a Deus, estão indo muito bem. É interessante, Maria, ouvir tudo isso que você trouxe aqui nesse contexto, partindo somente de um posicionamento. Entenda que posicionamento é a sua vontade, é você conhecer a si mesmo. Vou pedir apoio aqui da minha equipe, porque saiu aqui da tela. Entenda que posicionamento é você conhecer a si mesmo, porque Exato. Primeiro você precisa assumir para você. Isso foi um ponto assim primordial para você saber onde você queria chegar. Eu atendo mulheres no meu instituto e todas elas, e a todas, eu tenho o mesmo início de condução. Quem você é? O que você está fazendo? E onde você quer ir? Porque o mentor, o coach, o que você quiser, vai te acompanhar a partir dessa tríade. Se essa tríade ela não estiver bem fundamentada, identificada, nós temos um problema na identidade. Então, vamos voltar para a sua origem. Perfeito. Entender quem você é. De fato, o que te faz feliz e te dá sentido, para então a gente partir a um próximo nível. E eu identifiquei, através da sua história, que uma coisa lá era latente. Você queria ser mãe. Isso estava claro. E mesmo enveredando na advocacia, sendo essa família, participando dessa família que já tinha história, você sabia que não era essa posição que te faria ser plena. Perfeito. Feliz. Isso aí. Mas você tentou. Tentei. Você se esforçou. Tentei. Pagou o preço. Paguei o preço. Depressão, pânico, ansiedade, né? Você viveu a tríade da infelicidade. Na depressão, porque está presa lá, aquelas frustrações, o estresse, aquela pressão concentrada e a angústia, olhando para o futuro, que para você era possível, mas para os outros, não. Exatamente. Uau, Maria. A partir do momento que você rompeu com isso, que você teve coragem, porque assim como você, tem mulheres e homens nos ouvindo, todos nós podemos passar por algum momento da vida assim, no vale da decisão. Exatamente. E, às vezes, para nós, é custoso, porque o vale, ele significa, muitas vezes, dar um passo atrás. Exato. Olha o que você trouxe. Você disse que a maternidade não te faria menos importante. Exato. E as pessoas não veem isso. Não veem isso, Dani. Né? Não veem isso. Você brilhar é você ser a profissional. profissional. Acho que a mulher que no momento que está dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, está se anulando. Exatamente. Quando, na verdade, não é essa lógica. Muito pelo contrário. Pode acontecer, mas não é sobre isso. Não é sobre isso, desde que, assim, como você falou, se é a sua verdade, a sua essência, você está feliz vivendo aquilo e você consegue realizar aquele seu papel divinamente, você tem tudo. Você consegue ser uma pessoa melhor como profissional lá fora também. Então, foi justamente isso. No momento que eu me senti realizada, plena, sendo esposa e sendo mãe, eu consegui, depois de uma determinada fase, seguir meus outros objetivos, meus outros planos da vida, é o que eu me encontro hoje. Você arrumou sua base, né, Maria? Você ajustou sua base. Exatamente. Extraordinário. Mas o que mais me chama a atenção, sabe, Maria? É a coragem. É a coragem de ser imperfeita para os outros. Sim, isso. Dani. A coragem de ser imperfeita para os outros. Assumindo que você é vulnerável. Sim. O que era imperfeito para os outros era perfeito para você. Nós paramos, nós bloqueamos exatamente nesse ponto. A coragem de ser imperfeito não para nós, para o outro. Exatamente. Porque a expectativa que o outro ou os outros nos trazem, às vezes pesa mais do que as nossas próprias expectativas. Exatamente. E a gente tem que se desprender de qualquer tipo de julgamento, Dani. A gente não tem que estar muito preocupada com o julgamento do outro. O que é que o outro vai estar achando? Desde que a gente realmente acredite naquilo e a gente tenha certeza plena do que a gente quer, como você falou, aonde a gente quer chegar. Primeiro, quem somos nós, não é isso? Sua se identidade. entender exatamente e o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Nossa, a gente voa, Dani. Voa mesmo, Maria. Voa em todas as searas, viu? Tanto no campo familiar, dentro de casa, como também no campo profissional. E um fator importantíssimo, quando você está com a sua identidade
identidade alinhada, ajustada, você sabe quem você é, você gera a sua credibilidade. Perfeito, Dani. Porque exato. todos começam a acreditar na sua verdade. Exatamente. Na sua escolha. Aquilo que era imperfeito passa a ser perfeito, Exatamente. possível. Exatamente. É sobre isso, porque Maria. a gente se revestir de um personagem, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir manter ele, né? Então a gente só consegue realmente manter a nossa verdade, o que a gente realmente é. E olha que, Maria, a gente está conversando só sobre um pouco da sua história, sem colocar um peso na balança do quanto essa pressão gera adoecimento, de Sim, quanto isso gera Dani. prejuízos. Exatamente. Você conseguiu reverter, você conseguiu chegar e estar onde você gostaria, mas muitos param no meio do caminho. Param, exatamente. Muitos estão adoecidos, né? Correto. Por isso a gente vê tantas síndromes assim, cada dia Sim. mais um nome diferente. Agora é a síndrome do burnout, que em 1869 já começava a se falar sobre isso, sim, Maria. Sim. Já começava a falar da nossa vida acelerada, né? Exato. Por querer fazer, em busca do querer, do fazer para o outro sempre. E uma coisa interessante que você está falando é porque eu vivo dentro de casa. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que é meu marido, que ele é acelerado, ele é ligado no 220. Então, imagine se tivesse dentro de casa 2 pessoas aceleradas, agitadas, entende? Então, assim, a gente vê que a gente acaba se equilibrando, né? Ele precisa, assim como eu preciso também desse gás, dessa energia dele, dessa força dele que ele tem e é extraordinário. Ele também precisa da minha calmaria, da minha serenidade. Às vezes ele fala doçura. Assim, Maria, nada te abate, nada te abala, você tá sempre mansa. Eu disse, não, Sandra, é que eu não estou sendo. É porque eu sou assim. Eu sou assim, então não adianta. Você pode estar naquela situação mais angustiante possível. Eu não consigo ficar naquela agitação. Eu tenho, claro, sonhos, eu tenho planos, eu tenho vários desejos que ainda eu quero realizar na minha vida, porém eu não deixo mais hoje essa ansiedade, essa agonia, essa euforia tomar conta de mim, entende? Então, você não decide pela emoção, não, né? Perfeito. Não, porque emoções são passageiras. Exatamente. Então, assim, eu procuro sempre tudo na minha vida, eu respiro, aquela coisinha, conta até 10, conto mesmo, conta até 10, bebo uma aguinha, faço uma oração, digo, meu Deus, me dá discernimento para resolver isso, para poder fazer isso, é assim que eu devo tratar meu filho, é assim que eu devo tratar esse assunto com meu marido, é assim que eu devo tratar com meu cliente, com a minha família, com meus amigos, e eu busco viver isso, porque é isso que me faz bem. Eu gosto de ser assim, entende? Então, assim, eu prefiro realmente, assim, fazer as coisas de forma cada coisa no seu tempo, respeitando o processo, a construção, né? Não tenho essa ansiedade de querer essa agonia, eu quero já ser isso, aquilo, não, eu sei. Vamos construindo, né, Maria? Vamos construindo, exatamente, amiga, é isso aí. E quando tem uma construção sólida, isso. O legado é firme. É firme, exatamente. É Nós firme. temos, né, uma base, né, dentro de casa, uma família, bons amigos, né? A gente tem que se cercar de pessoas boas. Assim como hoje eu estou aqui, ó, do seu lado, para mim é uma alegria enorme, uma grata surpresa ter conhecido uma pessoa como você, Dani. Você não imagina. E olha que nós nos conhecíamos de uma forma assim tão tranquila, né? De forma despretensiosa, de um bate-papo, e a gente foi realmente se aproximando até eu chegar no Instituto Luz, né? Verdade. E desde lá, então, a gente vem construindo histórias, memórias, aprendizados, contabilizando os ganhos e as perdas, porque as perdas também são importantes, fazem parte do aprendizado. Exato. E quantos projetos, hein, Maria? Quantos projetos? Gente, olha, esse é sobre isso de hoje. Eu tenho certeza que vai marcar a sua vida, porque estamos falando de histórias reais, da nossa vulnerabilidade aqui, ó, colocada na mesa, isso colocando toda a nossa expectativa sobre a vida. Correto. Porque eu sempre costumo dizer que o mais importante, o mais precioso, Maria, nós já temos, é a vida. A grande questão é o que a gente vai fazer com esse dom recebido da vida, né? Aquela regra do 10-90, né? 10% é o problema, 90% é como eu reajo a ele. Então, o que eu vou fazer com essa vida que eu já recebi? Isso já é um milagre, isso já me torna alguém muito importante. Muito importante, correto. Muito importante. Exatamente. E aí, você vai fazer o quê? Né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Isso. Né? Maria, me fale aqui,
Se você pudesse dar um nome a essa dor que você viveu, essa angústia, num momento ali que antecedia uma grande virada na sua vida, né? Deixar... Porque, gente, a gente não está falando de uma profissão que saiu do colégio agora, que saiu da faculdade agora, que não vai ingressar. Nós estamos falando de uma advogada, advogando no escritório, renomada, uma família de peso, né? Qual é o sentimento, Maria, que naquele momento, se você pudesse dar um nome a esse sentimento, qual nome você daria a essa dor ou a esse sentimento que você viveu até você sair desse casulo, romper? Sim, Dani, o nome que eu daria realmente assim, é superação. Uau! Né? Superação e coragem. Muita coragem, porque se eu não tivesse tido coragem naquele momento de fazer minhas escolhas, eu acho que hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. A melhor assim, fase da minha vida, porque hoje assim, eu já me sinto uma pessoa feliz, completa. Claro que eu tenho planos e objetivos na minha vida, mas eu já sinto que boa parte da minha missão eu já cumpri. Mas você concorda que existiu uma dor, sim, uma angústia, um medo, uma expectativa do outro e não sua, mas que você bateu na mesa, numa maneira figurativa de falar. Bati na mesa e disse, não, eu primeiro preciso. É igual aquela história, quando eu estou treinando, quando eu estou lá falando com a equipe, quem é a pessoa mais importante para você? Primeira, exatamente. E é unânime. As pessoas responderiam pai, mãe, filho, alguém muito especial. Calma, todos são. Mas primeiro, você. Exato. Você é a pessoa mais importante. Exato. E se você estiver bem, você proporciona toda benevolência, todo um ambiente para todos que estão à sua volta. Porque a gente só pode dar, né? Pode dar o que a gente tem, né? A gente dá, nossos filhos vão receber aquilo de melhor que a gente pode Parece egoísta, mas não é, Maria. Não é quando estamos na aeronave, qual é o comando? Se passarmos por uma área de turbulência, máscaras de oxigênio cairão, primeiro você coloca em quem? Na gente, né? A gente primeiro tem que salvar difícil. É difícil conceber isso, é difícil você viver isso com seu filho ali do lado. Exato. Vai botar nele primeiro, né? Nosso grito de maternidade vai falar isso. Exato. Mas, se você conscientemente aplicar em você, você vai estar bem para fazer no outro. Correto. Exatamente, é sobre Dani. Isso. Perfeito. É sobre isso. Então, você bateu na mesa e disse, não, calma. Não deixarei de ser filha, não deixarei de ser esposa, nem de ser mãe, e nem de ser a Maria Parrish. Exatamente, Dani. Mas eu vou viver os meus sonhos. Acho que a gente, às vezes, que complica, né, dificulta, né? A vida é tão simples, né? A gente pode, né, assim, é como você falou, a gente... Primeiro, né, a gente tem que se sentir bem. É o autoconhecimento, né? Maria. Exato, se sentir segura, né, do que a gente realmente quer. E aí, nós seríamos pessoas melhores. Sim, e no meio da sua trajetória vão aparecer aqueles que dobram os seus paraquedas, não é? Eu vivo isso, né? Quando eu decidi optar pela carreira corporativa, que é uma carreira que viaja, que cuida, eu trabalho na área comercial, ou atendo hoje como coach, vou no instituto e sou mentora, palestrante e faço... Nossa, eu não faria nada disso se eu não tivesse um marido que me apoia incondicionalmente, que me deixa voar, sabe? Nós precisamos olhar com humanidade para nós e para quem está no nosso lado, vivendo os nossos sonhos. Dani, eu acho isso fantástico, a gente reconhecer também a importância de nossos esposos na nossa vida. Porque às vezes, hoje em dia, a gente tem até vergonha de dizer, você agora tá... parece que respira a vida do... Não é isso. É que a gente admira, né? A gente admira nosso marido e a gente sabe da importância deles na nossa vida. Maria, não quero chorar. Maria, não quero chorar porque para você subir um muro, para você subir um muro, você subir uma escada, imagine a figura de alguém se abaixando para você subir. Alguém precisa, Maria, se abaixar para que outro apareça, Maria. Perfeito, Dani. Eu também eu acredito nisso. Eu acho que o homem, sim, nós que somos casadas e bem casadas, graças a Deus, o homem tem importância, assim, dentro de casa. Maria. O homem tem o seu papel dentro de casa, assim isso como a mulher tem dentro de casa, e não pode ser invertido, né? Por isso que Deus criou o homem e depois criou a mulher, porque disse, olha, calma, ainda preciso, para que você se tornar melhor, você ainda precisa de uma mulher do seu lado, e é verdade. E olha quanta completude há nisso, quando os dois estão na mesma frequência. Exatamente, então essa harmonia, às vezes as pessoas até brincam comigo, Maria, você não briga com o Sandro, não? Eu disse, claro que eu brigo, quebro o pau, claro que sim.
Porém, a gente busca realmente, sobretudo, já que a gente tem, entendeu, o bem maior que é a nossa família, e a gente tem o amor, que é o alicerce ali, a gente faz de tudo para poder, muitas vezes, principalmente, eu sou uma pessoa até mais, assim, tranquila, eu cedo muito, entendeu, Dani? Ah, Maria, você tudo diz amém, você parece que é uma Amélia, já chegaram a me chamar de Amélia, Dani, você acredita? Porque acha que eu cedo, não, eu não cedo, é o jeitinho, é a forma que a gente tem que saber de conduzir certas coisas na vida pra gente conseguir... E quem tem que saber é você, né, Maria? Não é o outro. Não é o outro. Enfim, eu sei como conduzir com ele que tem um temperamento mais forte, que é isso, mas eu consigo tudo com ele é um homem maravilhoso pra mim. Então, assim, por que eu também não posso também, muitas vezes, também me abaixar, até me humilhar, até me ceder naquele momento que eu sei que eu vou ganhar lá na frente. E muitas vezes também ele percebe também que errou, que ele vem até mim e fala, desculpa, princesa, valeu, liga pra mim não, foi sem querer, isso, aquilo. E tá tudo certo, Dani, isso faz parte. Entende? E isso não me faz, entendeu? Uma mulher me sentir que eu sou Amélia, que eu sou menor do que ninguém, ou então que eu tô querendo, como é que é, deixando de ser eu, de ser mulher, de mostrar o meu poder como mulher, que nada. Entendeu? Acho que cada um tem seu lugar, né? Então, o homem tem o seu lugar, a mulher tem seu lugar e tem sua importância. Maria, isso aí está imprimindo a sua personalidade. É sua verdade. Personalidade. Não vou me deixar, eu não vou me comportar pelo que dizem. É o meu princípio, é o meu valor, é o que eu tenho como conduta da minha vida e ponto. E é sobre isso. Mas eu não vou dizer a você que muitas vezes eu não fico assim, meio assim, dúvida. Meu Deus, será que eu tô assim, de menos, ou tô demais, ou poderia ser diferente? Mas todas as vezes que eu tenho essa crise existencial e vejo se realmente o meu comportamento deve ser esse, eu entro naquilo até que você costuma dizer, não, qual é a sua essência, né? Então, assim, eu busco pautar minha vida com a verdade. Então, eu sou isso, pronto, e acabou. Claro que a gente busca melhorar, lógico, que a gente vai sempre atualizar o RG. Claro, sempre. né? A nossa identidade, ela tem que estar bem clara, mas sabendo que vai ser atualizada. De tempo em tempo, a gente não tem que trocar o nosso RG, parece que a validade são 10 anos, o passaporte também vence. Claro, precisamos nos atualizarmos. Exato. Mas atualização é uma coisa. Princípios e valores são inegociáveis. Pronto, Dani, você chegou onde olha, são coisas na vida que eu não abro mão. Atualize o que quiser atualizar, Exato. mas princípios e valores eu inegociáveis. acho que a gente realmente não deve, né? Inegociáveis. Concordo. Vamos atualizar o resto. Gente, Maria, você trouxe aqui com essa sua história. Hoje você pode dizer que você é uma mulher que tem mais confiança, que sua autoestima elevou. Como que você olha no espelho e você fala, hoje eu estou vivendo o que eu nasci para viver? Sim, sem dúvida, Dani. Como eu te falei, eu acho que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Uau! Né? Diz que a mulher depois dos 40, eu acho que eu posso dizer isso mesmo. Me senti gata depois dos 40, né? Foi difícil transitar 39 e 40, mas quando ele chegou... Sim, eu acho que realmente assim, eu dormi de um jeito, acordei do outro depois dos 40. Vieram algumas coisas enxergadas agora com óculos e tudo mais. Mas, Maria, chegar aos 40 com maturidade, chegar aos 40 assim, pujante. Isso, uau! Fortalecida. Fiz e aconteci, tenho história, criei memórias exatamente. E estou aqui pronta para sobre continuar. Isso. É sobre isso, Dani. É assim mesmo. Então, hoje realmente eu me sinto mais realizada, mais feliz. Ainda tenho muito, ainda sei que viver e que aprender também, até porque meus filhos ainda, a mais velha está com 19 anos, eu ainda sei que ainda espero em Deus, né? Acompanhar por muitos e muitos anos ainda a vida deles e aprender junto com eles, sofrer, enfrentar as dificuldades da vida, mas hoje, como você falou, eu me sinto assim pronta, fortalecida, estou tranquila, estou bem emocionalmente, que isso é muito importante, estou bem espiritualmente, buscando mais até a presença de Deus na minha vida, dentro da minha casa, com meus filhos, com meu marido. Então, assim, Dani, isso tudo, é claro que repercute nas outras searas. Então, principalmente na minha vida profissional, que eu posso dizer que hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Uau! Gente, é sobre isso. Poderia terminar aqui, mas não se engane. A gente ainda tem muito conteúdo de valor. Aquele conteúdo prático, aplicável e relevante. Ouvir uma mulher que transitou de carreira, que tem experiência, que enfrentou crise do pânico, sabe? Que venceu, escolheu. Olha, o que mais me fascina, Maria, é que você sabe
saiu do mundo da leitura, do mundo assim extremamente formal, né, da advocacia, para transitar no universo da decoração, de um novo estilo de vida, de um contexto que, uau, realmente deve estar quem vive esse estilo de vida. Já já a gente vai chegar lá, Maria. Me conte aqui, dentro desse seu contexto de vida e carreira, como que você se vê? Uma mulher empoderada? Como é ser empoderada para você? Gente, tudo é subjetivo. O empoderamento é uma leitura individual. Eu entendo empoderamento sendo plena, vivendo quem você nasceu para ser, sem precisar estar disputando com ninguém, mas apenas sendo você na sua essência. Isso já lhe confere um empoderamento. Exatamente. Como você se vê, Maria? É isso. Para mim, assim, se eu estou cumprindo o meu propósito, o que eu quero, aonde eu quero chegar, eu já me sinto uma mulher empoderada. É sobre isso. É sobre isso, amiga. É sobre isso, Maria. Exatamente. Então, assim, eu vejo o empoderamento dessa forma. Hoje eu estou realmente uma mulher mais fortalecida, estou bem, como eu te falei, no melhor momento e estou cumprindo o meu propósito. Fiz as minhas escolhas, tive que renunciar e hoje estou dando seguimento a tudo aquilo que eu sempre sonhei e almejei na minha vida. Uau, Maria, quanto aprendizado. E talvez as pessoas ainda vão processar esse nosso bate-papo, mas quem já está caminhando numa evolução, principalmente da inteligência emocional, para quem já está na busca do autoconhecimento, vai poder acompanhar o quanto de conhecimento está aqui hoje, entre esses microfones, histórias fortes. Quanto que você ganha e aprende quando você entende que vamos partir da nossa origem, nos conhecendo, assumindo as nossas vulnerabilidades, porque isso é parte de nós. Não somos máscaras. Exatamente. Não assumimos só papéis. Você é único em todos os lugares. Nós somos únicas. Você é Maria Parish ou Maria Pelrich em todos os lugares. Exato. E ponto. Exato. E tá tudo certo, Dani. Exatamente. Tá exatamente. Né? Tá feliz. Tô feliz. Eu optei por isso. Eu optei por isso, exatamente. A gente tem que ter realmente essa consciência e assim, eu já cheguei até a ouvir de algumas pessoas assim, Maria, você faz isso porque você teve um marido que pôde naquele momento te dar essa base. Sim, que maravilha. Ótimo que eu tive. O que a gente está querendo dizer aqui, entendeu? É que em algum momento eu tive que fazer uma escolha de dizer o que é melhor para você. Mim. Entende? O que não é o melhor para o outro. É essa coragem que eu tive de romper, né, certos paradigmas para poder viver a minha verdade e me tornar uma pessoa melhor para mim, para meus filhos e, consequentemente, para o outro. Né? Exatamente. E as pessoas, Maria, elas são tão incoerentes que te cobram um posicionamento. Isso. E se você se posiciona, por exemplo, eu vivo o seu oposto. Então, eu tenho uma jornada numa carreira privada e quando eu saio, eu vou para o meu instituto, eu atendo, eu palestro, eu cuido, eu treino, eu estou viajando, eu estou me especializando e as pessoas viram para mim comumente. Como você dá conta? Gente, primeiro que porque eu faço o que eu amo. Estou falando com pessoas, estou cuidando. Exato. Depois, porque eu amo estudar, aprender, isso me faz muito feliz. Não, mas aí me perguntaram recentemente, e onde é que fica Ana Júlia? Ana Júlia. Ela está inserida no meu dia a dia. Exatamente. Então, de manhã ela está na escola, de tarde ela está na atividade com o pai dela, de noite eu vou me dedicar a ela. Isso me custa? Me custa horas um pouco a menos de sono, às vezes abdicar de um final de semana inteiramente só com ela, mas são fases. Sabe, Maria? Rapidinho, quando nós engravidamos, porque eu e Tony nós engravidamos juntos, sim, literalmente. Eu parei, ele sentia as dores do parto. Oh, maravilha! Companheiro, nota mil. Tony me acompanhou em todas as minhas consultas, então nós vivemos a nossa paternidade e a maternidade, literalmente, sem ficar pesado para nenhuma das partes. Então, a gente já sabia que quando vivenciasse esse tão sonhado sonho, que depois dá um outro podcast, eu iria continuar a minha carreira. Sim. Eu já tinha isso claro. Eu nunca cogitei a possibilidade de engravidar, ter a minha filha e parar de trabalhar.
Não, isso era muito claro para mim. Eu vou continuar trabalhando porque isso me fazia mulher viva. É o que a gente está falando. Você está cumprindo o seu propósito. Você, na verdade, está Exatamente. sendo coerente com suas escolhas. Exatamente. Né? E naqueles primeiros 2 anos, eu não fazia mais nada nada. a não ser trabalhar, chegar em casa e viver. E quando eu estava na licença maternidade, eu não fazia mais nada a não ser ser mãe da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu tinha uma secretária, então eu não fazia absolutamente nada, só cuidava de Ana Júlia. E aquilo me satisfazia plenamente. E por 2 anos da minha vida, eu não estudei, pouco fui à academia, porque eu queria viver aquele momento. E depois daquele momento, eu disse, agora eu vou e vou alto, sabe? E tem sido assim. Feitas as minhas escolhas. Quando você faz as suas escolhas, quando você sabe quem você é, onde você quer chegar e o que você tem que fazer, não é pesado, Maria. Conciliar a carreira, certo, é custoso, nem todo mundo daria conta, mas eu amo estar nesses ambientes, estar com pessoas, compartilhando conhecimento, ou aprendendo ou ensinando. E a gente agradece, né, amiga? A gente tem uma pessoa assim feita você, né? Obrigada, Maria. Ou aprendendo ou ensinando, isso me dá vida. Não quer acabar comigo? Me deixa em casa sem fazer nada. Só cuidando de casa. Eu vou cuidar na primeira semana, fazer coisas assim maravilhosas. Na segunda, na terceira já estou perdendo o ânimo. Na quarta já não sou mais eu. Gente, olha só. Isso é nossa vulnerabilidade sendo dita aqui para vocês saberem que não tem regra. É ser você. Aí eu quero ser só maternidade. Seja feliz. Seja a melhor mãe. Seja a melhor mulher, mãe que você possa ser. Não, eu quero ser mãe e continuar empreendendo. Está tudo certo. É sobre isso. É sobre você não fazer o que o outro quer. É sobre você fazer o que você quer fazer. Porque quando você faz o que você quer fazer, os outros se sentirão bem. Porque você consegue ser a sua melhor versão. Correto. E a gente entender que a vida da gente é feita de fases e de momentos. Não é isso? Então, naquele momento, você precisava dedicar seu tempo maior à Ana Júlia, você realmente parou. Mas logo depois você quis dar continuidade ao seu propósito da sua vida, algo que te deixe ainda mais realizada no sentido profissional. Então, você foi atrás, né? Então, eu acho que comigo também, o que eu vivi e o que eu vivo hoje é justamente isso. Eu precisava, naquele momento, me dedicar a meus filhos, né? Eu precisava, naquele momento, estar mais em casa, cuidar de meus meninos. E hoje eles já estão maiores, hoje não necessitam tanto, né, de uma pessoa para poder estar com eles, já sabem, né, acordam já sozinhos, já se arrumam para ir para a escola sozinhos. Né? Essa independência, né, que é maravilhosa realmente, mas hoje eu já posso me dedicar a meus outros sonhos e anseios da vida. Mary, e agora, falando sobre outros sonhos e anseios da vida, você assina o nosso projeto no Instituto Luz, um lugar acolhedor, um ambiente fantástico. Me conte aqui como foi escolher ser design de interiores, mas eu estou falando de uma design que não é qualquer design. Eu estou falando da design, que faz pós em arquitetura. Gente, é você. Olha aqui para mim, olha para mim. É você fazer e ser a perita, a diferenciada. É sobre isso. Quem me conhece sabe. Não é ser a design de interiores. Não é ser só a design. É ser a melhor dentro das possibilidades. Uau, Maria. Obrigada, como Dani. foi isso? Exatamente. É porque, na verdade, como eu sempre vivi, né, no contexto de ver minha mãe arrumando a casa, de sempre deixando... Só um minutinho, Maria. Chega, você se agigantou aqui na cadeira, foi, gente. Porque aí eu Vocês que estavam... Maria estava tranquila. Não, dá uma pausa aqui, gente. Corta pra mim. Dá uma pausa aqui. A mulher estava aqui tranquila, aqui, só respondendo. Quando eu fui falar do design, ela se agigantou na cadeira, cabelo esvoaçante. Tipo assim, ó, agora quem vai dominar sou eu. Porque, assim, você vê isso que me vê a essência da vida. E hoje é algo assim, a coisa que eu mais amo fazer na vida, né? Então, eu já tenho uns 8, 10 anos nesta caminhada. E assim, como eu estava falando, né? Então, como eu vivi a vida toda vendo minha mãe fazendo as coisas, então eu sempre gostei da área de deixar uma casa arrumada, cheirosa, preparar o café, deixar a mesa
proposta. Eu sempre gostei de viver e fazer isso na minha casa. Até que quando eu cheguei, logo que eu larguei a advocacia, eu disse assim, eu também não vou ficar dentro de casa sem fazer nada, porque eu também sou agitada. Você me vê assim, calminha, mas eu sou agitada. Eu sou uma pessoa elétrica, eu não consigo ficar dentro de casa parada. Se eu estiver dentro de casa, você eu está estou produzindo o alguma tempo coisa. todo produzindo e fazendo alguma coisa. Eu Que invento top. o que fazer, mas eu faço alguma coisa. Aí eu disse assim, não, eu vou ficar dentro de casa, cuido dos meus meninos, mas também eu vou estudar. Ai, Maria, você vai estudar o quê? Eu vou estudar uma coisa que eu mais gosto de fazer. Então eu sempre gostei de desenhar, de cantar, de tudo. Você canta, Maria? Não, meu pai... Porque eu já ia pedir uma palhinha, não, Maria. Não canto não, mas meu pai disse que até que eu não sou das piores, não. Entende? E também, como eu sempre gostei, né, de desenhar, eu disse assim, eu tenho que fazer algo relacionado a desenho, a design, arquitetura. Aí eu pensei, poxa, fazer o curso de arquitetura agora não vai dar certo. Eu vou fazer o curso de design de interiores. E aí fiz pela EBAD, uma escola muito bem conceituada em Salvador. E estudei, comecei a fazer os outros cursos paralelos, então já tenho uns 10 anos nessa área. E aí depois, com a própria vivência na profissão, atendendo clientes, visitando casas de famílias, assim, que muitas vezes a gente via a pessoa totalmente, assim, com a casa largada. Eu ficava assim, sem entender, meu Deus, como é que uma pessoa consegue deixar sua casa, assim, um local que a pessoa volta todos os dias para poder dormir, passa o dia todo na rua e chega em casa, tá com tudo desorganizado, não tinha um cafezinho na mesa. Enfim, comecei a ter essas vivências e essas experiências e passar um pouquinho do que eu vivi, o que eu aprendi a vida toda. E aí as pessoas começaram a se conectarem comigo e ver o meu estilo, que eu era uma pessoa, entendeu? Que gostava realmente de cuidar da casa. Então eu me especializei e hoje eu acredito que você estudar um pouco da neuroarquitetura é tão importante e isso enriquece demais a minha vida, porque não é sobre apenas você fazer projetos bonitos e bem elaborados. Nós temos aqui uma gama de profissionais maravilhosos que fazem projetos magníficos, maravilhosos, que eu sou assim, fã e que me inspiram de verdade. Porém, nos meus projetos, Dani, eu quero trazer algo mais. Eu quero trazer a essência da pessoa para dentro daquele projeto. Eu quero que aquela casa, aquele ambiente que eu estou fazendo, fale sobre a pessoa, não sobre mim, nem sobre a revista que ela me indicou como referência. Eu quero, entendeu, extrair a personalidade daquela pessoa, se é uma pessoa mais formal, ou uma pessoa mais alternativa, se ela é uma pessoa criativa, enfim. Então, eu conseguindo captar um pouco dessa personalidade do meu cliente, eu vou conseguir isso, materializar isso através dos meus projetos. Então, foi por isso que eu comecei a entrar nessa área e estudar, que eu amo, né? Porque antes de ser advogada, eu queria ainda ser psicóloga. Imagine. Você vê como eu toda a vida fui uma pessoa de gostar realmente, de querer, de conhecer o outro. Eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de ouvir o outro. Eu aprendo muito ouvindo. Eu gosto muito de escutar e poder, hoje, oferecer através dos meus projetos. Quando uma pessoa diz assim, Maria, minha casa ficou minha cara. Eu escutar de você, como eu escutei, Maria, o Instituto Luz hoje é exatamente o que eu e Tony sonhamos. Dani, isso para mim, assim, tem uma valia, é de uma forma assim, é uma recompensa que não tem dinheiro que pague. Então eu fico feliz em ver que tudo que eu estudei, que eu consegui extrair do meu cliente, eu consegui materializar através dos projetos. E hoje, graças a Deus, eu vejo assim que as coisas estão caminhando, além de ambientes residenciais também. Eu pego ambientes comerciais, como clínica de saúde, escritório de advocacia, salão de beleza, lojas de roupa. Então, enfim, eu estou hoje com um portfólio que eu pude, na verdade, assim, cada dia eu aprendo, né? Cada ambiente, para mim, é um novo aprendizado, que a gente vai atrás, né? Estuda, busca as referências, e eu estou sempre, assim, estudando. E aí, é claro, né? Que a gente, com o nosso conhecimento técnico, a gente consegue traduzir, através do projeto, a essência, né, da pessoa. Perfeito, no Maria. Projeto. Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que você falou de clínica, a área comercial, empresas. Você está perpassando em vários ambientes, se desafiando também. E isso torna um profissional cada vez mais seleto. Perfeito. As experiências que você carrega, as memórias que você cria em cada projeto que você assina, torna você cada
a especialista. Exatamente. Eu compartilho, eu divulgo e compactuo desse movimento Sim. de você ser a referência no que você escolheu fazer, sabe? Exatamente. Não basta só ser, É. você tem que ser, aparecer e por que você ser? Exatamente. O porquê que você é a referência, Exatamente. o porquê que indicam, por que te procuram, Claro. sabe? Por que procuram a mim? Isso. Não é só sobre ser uma Não, mentora qualquer, Perfeito, não. Dani, exatamente. É por- Esse algo mais, né, que a gente tem para oferecer. Porque fala assim, Maria, mas se você faz residencial, por que você faz comercial também? Você não deveria escolher? Eu disse, não, gente, vocês não estão entendendo. Quando a gente projeta um ambiente, a gente estuda, não é a parte física, o ambiente em si. A gente tem que estudar o que está por detrás daquele ambiente. O que a gente quer oferecer e traduzir, oferecer para o cliente, para aquela pessoa que vai adentrar naquele espaço. Quais são as sensações que a gente quer passar para aquele cliente? Ou o cliente, ou o cliente residencial, ou o cliente comercial. Então, o diferencial dos meus projetos é justamente esse. Eu não estou presa apenas a construir layouts bem definidos e uma casa bonita. Eu quero trazer sensações, eu quero trazer sentimentos e exprimir a realidade e o objetivo principal daquele projeto. Entende? Daquele ambiente. Uau, Maria, perfeito. E sabe que tudo isso traduz? É que a gente está falando de pessoas. Exatamente. Então, não existe a pessoa da clínica, não existe a pessoa do instituto e a pessoa de casa. Nós estamos falando da pessoa. Da pessoa. Que vai transitar nesses ambientes, mas ele é único, ele é o único. mesmo indivíduo em todos os ambientes. Perfeito, não é? Dani. Você só vai precisar trabalhar a linguagem. Qual é a linguagem. linguagem que você se comporta no Isso. quarto, no seu lar, na sua Correto, sala? E qual a exatamente. linguagem fica melhor no Isso. seu escritório, no seu Perfeito. ambiente de trabalho? Perfeito, Mas você está Dani. analisando a pessoa E extraordinária. é claro Maria. que eu não trabalho, né, sozinho. Acho que nós não trabalhamos sozinhos. Nós Não, temos nem vivemos nem sozinhos. vivemos, né? Graças a Deus, eu tenho um respaldo de uma equipe maravilhosa, formada de arquitetos, engenheiros, Uau. tenho estagiários. Então, são pessoas assim que eu preciso, sim, que vira e mexe. A gente está discutindo ideias, eu troco dúvidas, a gente diz, eu Compartilha as experiências, as né? experiências, porque isso é importante, a gente enriquece. A gente não pode dizer que a gente sabe tudo. Eu não sei Claro. tudo. Eu sou uma pessoa curiosa, Dani, eu digo. Eu estou sempre aprendendo. E, às vezes, eu acho que quando você fala uma coisinha comigo, você pensa que aquilo vai parar ali no telefone. Então, quando a gente se encontra pessoalmente, não. Muito pelo contrário. Eu chego em casa, o momentinho que eu tenho, eu jogo um Google, então, assim, eu vou atrás daquilo ali e eu estudo, eu leio. Eu sei por que ela falou isso, o que é que significa isso. Então, eu sou assim, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou ousada, entende? Então, eu faço isso também no meu trabalho. Então, às vezes, eu sou desafiada. Eu já peguei projetos que, assim, meu Deus, eu não sei para onde vai, meu Deus, como é que deve fazer, vou dar exemplo, um que eu fiz, uma clínica, exemplo, que tem, a clínica tem o regulamento, as particularidades, né? A gente tem que cumprir o que a vigilância sanitária determina, fala, então a gente tem que estudar aquilo ali e levar a coisa a sério para a gente poder fazer o melhor, oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Porque eu não quero, como eu te falei, fazer projetinho bonito, bem feito. Eu quero saber o porquê eu fiz aquilo, para que eu fiz aquilo e o que eu quero ainda extrair daquilo ali na cabeça do meu cliente e das pessoas que vão circular naquele ambiente. Uau, Maria, perfeito. Tem uma frase de Camila Vieira que diz o seguinte: treine, treine até se tornar. Exato. Seja perita. Essa frase faz muito sentido para mim. Sentido, gente, desde quem faz um brigadeiro, desde quem faz um bolo, se passar por mim vai ouvir, seja o melhor bolo, seja o melhor brigadeiro, seja você na sua melhor versão, entregue a sua melhor versão. Isso para mim não tem preço, Maria. Exatamente. E é exatamente o que você acabou de trazer. Exatamente, é sobre Dani. isso. É sobre isso. É sobre isso. Gente, tudo isso, Maria, a gente pode compilar agora. Você já acabou respondendo várias demandas muito, né, em uma só, que era exatamente de como você transforma a minha expectativa
em realidade as Sim, minhas demandas. E acho que sim. você e todos que compartilham da mesma carreira que você tem, um desafio grande, que é não perder a nossa personalidade, a personalidade do seu Do cliente, cliente. né, ou misturando com a sua, e Sim. tentando capturar dele o que ele espera Dele. para você materializar, mas você respondeu assim de uma forma. Exato. Tanto que eu lembro, Dani, que quando a gente começou, né, eu comecei a trabalhar no seu projeto, a primeira coisa que eu fiz assim, Dani, eu preciso conversar um pouquinho mais com você para poder conhecer quem você é. E eu te fiz algumas perguntas que talvez naquele momento não fizesse sentido para você. Mas que Maria tá querendo saber isso, aquilo. Não, foi tudo proposital, justamente porque se eu sei que é você que vai viver naquele ambiente, eu preciso saber exatamente o que é que você quer, como é que você se sente, o que é que vai te dar bem-estar, o que é que vai te trazer prazer e aonde você, de que forma você quer comunicar com o seu cliente dentro daquele ambiente, né? Então, assim, por isso que às vezes eu sou um pouco assim até, as pessoas dizem, ai Maria, você se entrega demais, você conversa, mas eu sou isso, eu gosto dessa humanização, eu gosto Que detalhe, Maria. de me aproximar da pessoa, né? Você gosta de ser assim, Gosto. continue sendo assim, porque o que está faltando em nós é essa humanidade. É você olhar para o outro com o olhar de si mesma. Se fosse eu, como gostaria de ser cuidada? Como gostaria de ser acolhida? É sobre isso. É não negociar seus princípios e valores por uma vida moderna e os desafios dessa modernidade para nós, principalmente mulheres. É muito desafiador. Não perder a feminilidade, a doçura, os comandos ali do lar que está no nosso controle, perpassa por nós, sem deixar de dar um resultado high para a nossa corporação, para a nossa equipe, vivendo os nossos desafios mais internos e íntimos de mulheres, não é? Claro. Porque você, enquanto mulher, sabe do que eu estou falando. Nós Sim. temos os temores, as preocupações, e isso é normal, não é? E isso foi um dos motivos que eu vivo hoje meu propósito muito por conta disso, por querer ter uma mentora na minha época de carreira, de início de carreira, e não tinha. Hoje eu sou uma mentora de carreira, principalmente para mulheres e empresas, porque eu entendo que quando você tem uma mentoria, quando você tem pessoas te ajudando, te auxiliando, a sua mala se torna mais leve, o seu caminho se torna mais curto, e tudo vai se resumir a pessoas. Tudo. E para falar isso, Maria, minha equipe é show. Eu ia pedir as perguntas que chegaram pelo Instagram e eu já recebi aqui. Maria, a gente falou que você tem uma equipe maravilhosa. Eu também tenho uma equipe extraordinária. Já chegou aqui a agência Tecton, que me dá o suporte. Fez aqui um suporte extraordinário. Já chegaram as perguntas que eu queria trazer para o nosso contexto, que eu tenho certeza que foram mulheres que querem ser representadas aqui através do nosso bate-papo. E a primeira pergunta, ela encaixa perfeitamente na minha próxima temática aqui para você, que é o seguinte: saúde mental, Maria. Como você cuida? Em qual nível de importância você traz para esse aspecto? E a pergunta que chegou no nosso Instagram é o seguinte, abre aspas, equilibrar tarefas. Então, eu coloquei lá. Quais são os desafios da vida da mulher moderna, né? Então, aqui chegou. Equilibrar tarefas, objetivos pessoais e profissionais, sem sobrecarregar o corpo e a mente. Correto, perfeito. Conta aí, Maria, sobre o seu olhar, sobre a sua lente. Isso. Assim, Dani, eu por ter vivido uma experiência bem traumática na minha vida com relação ao meu momento de depressão, e até então eu não sabia realmente lidar com meus sentimentos, minhas emoções, mas graças a Deus, né, hoje eu aprendi. Então, o que é que eu faço? Assim, pauto minha vida. Primeiramente, eu quero ter paz de espírito. Eu busco, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu busco a presença de Deus na minha vida e dentro da minha casa. Então, isso é o que me dá, a minha fé é o que me fortalece. Então, eu acredito que se eu não tiver isso bem enraizado dentro de mim e vivendo isto realmente, eu não consigo fazer nada na minha vida. Então, primeiro eu busco isso, essa paz espiritual. Uma vez eu tendo essa paz espiritual, eu vou seguindo minha vida com muita tranquilidade, com muita serenidade, não desviando dos meus princípios e dos meus valores. Porém, eu vou com as dificuldades, às vezes eu erro, às vezes eu estou mais cansada, às vezes eu estou mais impaciente, mas eu busco sempre respirar e dizer, calma, Maria, tudo tem seu tempo,
vamos lá. E aí, o que é que acontece? Hoje, o que mais, assim, eu tenho a certeza que dentro da minha casa, meus filhos estão bem, a rotina deles está bem organizada, eu estou vivendo bem com meu marido, eu estou bem com minha família, com meus pais, com meus amigos, eu tenho essa paz. Eu consigo fazer qualquer coisa. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, Maria, você é muito boazinha, você não briga com ninguém, que isso não é. Não é isso. Eu sou dessa forma, eu prefiro ser dessa forma. Eu não sou uma pessoa do embate. É do seu perfil. É do meu perfil. Eu não sou uma pessoa de comprar briga. Eu não sou uma pessoa que gosta de fofoca, de disse-me disso. Eu sou assim, eu não gosto de nada disso. Eu fujo, na verdade. Às vezes as pessoas até buscam a mim para poder conversar alguma coisa a respeito disso aí. Mas, assim, às vezes eu confesso que eu fujo. Eu quero, então, na verdade, viver bem com todo mundo. Eu quero entender o outro. Porque eu acho que no momento que a gente fica sempre julgando o outro, eu que já vivi esse momento de julgamento, então, assim, eu não gosto disso, dessa sensação, então eu não gosto de julgar o outro. Eu acho que a gente tem que aceitar as escolhas do outro, a gente tem que aceitar os erros do outro, a gente tem que aceitar que o outro também pode ser imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, assim, não tem por que a gente estar julgando o outro, nem condenando o outro. Eu não gosto disso, eu não sou assim, então é por isso que eu não tenho inimigos. Eu digo que eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa da paz. Porque eu tento compreender o outro. Se tiver que dar um conselho, eu dou o conselho pro bem, mas eu não quero fazer disso, levar isso pra minha vida. Então, como eu procuro viver isso, eu consigo, Dani, ter a paz que eu preciso desenvolver bem meu trabalho, meu papel de mãe. Eu sei que às vezes eu sou um pouco até relapsa, ultimamente tenho sido até omissa, coitadinhos, porque eu tenho trabalhado muito, mas como eu te falei, isso é momento, isso é fase, né? Mas, assim, eu busco ter essa tranquilidade dentro da minha casa e, consequentemente, quando eu estou no meu trabalho, eu já estou, assim, segura, me sinto plena, aí agora eu posso voar. Dona de si. Dani, ninguém me segura. Viu? Uau. Deixa eu falar para vocês. Eu poderia acrescentar aqui na sua resposta, Melry, que o que poderíamos fazer para equilibrar, buscando, primeiramente, Maria trouxe de forma assim, muito esplêndida a parte de espírito, porque ela é sua. Só você sente, só você pode desenvolver, isso. Não é? Isso não vem do outro, é de você para a sua conexão direta com o seu Criador, com Deus. E isso aí já parte de um princípio. Sim. O outro, eu diria, organize o que é prioridade. Perfeito. Prioridade não é prioridades, no plural. É prioridade. Algo vem primeiro. O que mais te preocupa, te inclina, que o seu coração arde mais? Aí mora a sua prioridade. Eu já falei, exato. Né? Aí mora a sua prioridade. Depois, qual o caminho para alcançar esse primeiro lugar, esse pódio? Né? Cuidar dessa prioridade. Porque, gente, várias pessoas, se eu abrir uma caixinha de Instagram e perguntar o que é prioridade para você, vão falar de estabilidade financeira. Mas estabilidade financeira é consequência de uma escolha e de uma identidade bem posicionada. Porque se você faz o que você ama, você nem trabalha, você vive o seu propósito e, consequentemente, você tem a recompensa dele. O dinheiro vem, ele chega, é uma energia, tá? Então, importante, né? Muitíssimo Dani? importante. A gente está falando mas aqui se você corre apenas, só né, de valores, de sonhos, coisas, mas a gente não pode perder de vista que o dinheiro é importante. Claro que ninguém quer também ficar trabalhando de graça, lógico, né? Nem o relógio. É isso, né? Não, mas eu digo assim, ó, se você minha meta é financeira. Se você persegue tanto isso, talvez você demore mais a alcançar. Se você viver e entregar sua essência para aquilo, aquilo vai vir de forma mais rápida e natural. Exatamente. Então, eu diria que como equilibrar os objetivos, como equilibrar as tarefas, é estabelecendo o que é importante para você, o que é prioridade para você, o que faz sentido para você. E, claro, sobretudo, guardando a sua mente, que é o seu bem mais precioso. Exatamente. São os seus comandos, habitam ali na sua mente. Você precisa dela para executar todos os seus propósitos. Então, claro, equilibrar mente e corpo é fundamental. Talvez deixando de fazer tantas coisas em um período para fazer apenas uma, não está sendo relapso, não tem demérito nisso de forma alguma. Você está organizando e planejando o seu voo. Imagina que para um avião decolar existe um planejamento de rota e tem que ser daquela forma para que ele alce o voo e pouse
com segurança e estabilidade. Exatamente. Então, eu diria, complementando o que você falou, é que escolha o que é importante e prioridade para você nesse momento. Exato. Não se preocupando com o que vão pensar, mas querendo viver primeiro para você e, consequentemente, gerando vida para quem está próximo a você. Exatamente, Dani. A outra pergunta da caixinha, gente, que chegou aqui é sobre maternidade. Maria começou falando de maternidade e vai concluir, já estamos caminhando aqui para o nosso final, também de maternidade. O que você quer saber de maternidade? A resposta só foi maternidade. E eu poderia traduzir, Maria, vou deixar você falar já. Maternidade, para mim, significa plenitude. Sim. A maternidade me tornou uma mulher plena. Perfeito. Né? A maternidade... Tem gente que fala que não quer ter filhos. Está tudo bem, é a sua escolha. Mas eu me sinto mulher plena porque eu vivo, sinto e sei o que é gerar, acolher, cuidar e amar. E acima disso, ser escolhida para gerar. Para mim é o que é mais fantástico. Exatamente. Então, eu sou plena porque sou mãe. Como você define isso, Maria? Não, Dani, é por aí também, exatamente. Eu sou plena, me sinto realmente uma pessoa realizada. E a maternidade, para mim, muitas mulheres às vezes questionam e falam assim, dá muito trabalho, não quero só pensar em ser mãe, ter que amamentar, em ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas, para mim, a maternidade realmente é uma realização, porque eu sempre desejei, eu amava amamentar meus filhos, só não amamentei mais, porque eu tinha realmente que começar já a cuidar da minha vida, a trabalhar. Mas amamentei, cuidei, nunca tive problema de deixar minha casa desarrumada. Às vezes as pessoas faziam assim, não desarrume a casa. Eu não faço. Gente, eu não consigo entender uma casa que não tem uma bagunça, um brinquedo espalhado pela casa, que não tem um copo sujo na pia. Não pode ter copo sujo na pia. Gente, a gente tem que agradecer a Deus que tenha brinquedos espalhados pela casa, que tem um copo sujo de suco que nosso filho menor chegou e deixou lá e largou, porque são seres, são pessoas que habitam aquela casa, são as pessoas mais importantes na nossa vida. Ai, Maria, você já vai lavar prato de novo? Certo, eles são menores, hoje já estão maiores, cada um, claro, né? Já estão ajudando, mas naquele momento que precisava realmente de mim, principalmente à noite, de chegar e lavar, era cansativo? Era, não vou dizer a você que por inúmeras vezes, Dani, eu disse assim, ai meu Deus do céu, ainda tem uma pilha de pratos para poder lavar, deixar organizado, porque por mais que eu tivesse até boas secretárias, que eu tive sorte também de ter boas secretárias, mas eu também tive vários momentos que eu não tive secretárias, ou então, se eu tive, eu fazia questão de fazer, entende, Dani? O papel então, de mãe. assim, então, para mim, a maternidade nunca foi, assim, um problema, e não é até hoje, então, eu sempre deixei, sim, meus filhos podiam, sim, brincar, bagunçar, depois arrumava, tá tudo certo, almoçava, colocava a mesa, que outro fator até importante de união dentro de casa, a gente se reunir em torno da mesa com nossos filhos, que a gente está perdendo, não é, Dani? Muito, a respeito muito. disso. Então, assim, são coisas, assim, do dia a dia que a maternidade me faz viver, que assim me faz uma mulher realizada. Eu sou feliz. E a maternidade nos ensina, né, Maria? Ensina. Uma vez eu ouvi uma frase perfeita que diz o seguinte: nasce um filho, nasce uma mãe. Porque nós não temos manual de maternidade. Exatamente. Né? Nós vamos viver a nossa experiência. E a experiência que foi de Maria não é a minha experiência. E a minha experiência não é a sua. Exato. E vamos respeitar as experiências de cada uma, porque cada uma é uma mãe. E até porque também cada filho é um filho. Exatamente. Que a gente não pode esquecer. Você que teve 3 sabe que não foi igual. Não são iguais realmente. A gente tem que aprender a conviver com cada um, com cada estilo, porque cada um também tem a sua história, tem a sua personalidade. E a gente tem que saber conduzir respeitando as escolhas de cada um. Eu lembro que, às vezes, eu queria transformar a Alessandra, colocar a Alessandra sempre o cabelo todo penteadinho, com a tiara, com vestido. E desde pequena ela nunca gostou. Ela, não quero. Desarrumava, tirava tudo. E chegou um determinado momento, ela com 12 anos, disse assim, gente, eu tenho que parar de fazer isso. Não é o que eu quero. A gente também tem que respeitar também o que a criança, o espaço quer. Da mesma forma, os meninos
também. Então, eu busco também fazer esse exercício diário de escuta, de aceitar, de orientar, e aprendo tanto com eles, Dani. Você não tem noção como realmente a maternidade aí é um ponto até interessante, como nos faz ser pessoas melhores, mulheres melhores, porque a gente aprende muito com eles, principalmente o nosso olhar, a nossa e percepção. E outra coisa, a gente acabar com o nosso egoísmo, sabia? Sim. Porque no momento que a gente tem um filho, a gente não esquece de si, mas a gente tende a querer tanto o bem daquele nosso filho, que por muitas vezes a gente assim, não, eu vou deixar agora, sei lá, vou deixar de sair, eu não vou agora fazer determinada coisa, porque eu preciso primeiro cuidar de meu filho e depois eu faço isso. E tá maravilhoso, é importante. Eu acho que a maternidade é o convite à empatia, porque nós nos colocamos no lugar do outro, não né? é? E se foi a nossa escolha, né? Exatamente. Ser mãe ali, né? É preciso também a gente E todos ceder. os temores, as preocupações e as fragilidades que tínhamos ou achávamos que tínhamos na maternidade, todas elas caem por terra, porque você é capaz de se jogar na frente de um caminhão, de ultrapassar uma barreira gigante, porque você tem um filho. Nossa, olha, isso é maravilhoso. É surreal. Então, você que mandou essa pergunta aqui da maternidade, olha, dá para conciliar a maternidade. Maternidade sim. É você vivendo uma outra parte melhor de você, sendo capaz de se colocar no lugar do outro. E, Maria, e a consciência de gerar, de acolher. Tudo bem que tem mulheres que não vão gerar no seu útero, no seu ventre, mas vão gerar no coração. Exato. Vai viver a maternidade da mesma forma, mas você vai experimentar um amor. Que esse amor se assemelha ao amor de Deus para conosco. Exatamente. Somente esse, né? Exatamente. Porque o amor de homem e mulher é um amor eros, né? Um amor mais erótico, de desejo. O da maternidade, não. É da singelo mesma forma, demais. Dani, que é importante também dizer que, assim como também tem mulheres que trabalham o dia todo, que não tem tanto tempo de estar assim durante o dia acompanhando a rotina dos seus filhos, mas elas são mais maravilhosas também, porque elas dedicam aquele tempo ali, elas estão realmente entregues àquele filho, tá? A atenção está totalmente plena. Porque também, às vezes, não adianta também a gente passar o dia todo correndo atrás de filho, leva para a escola, faz isso, aquilo, mas a gente não sabe como não está conectado com o filho. Então, perfeito, é importante Maria. A gente dizer isso, Perfeito. Entende? Porque não é sobre o tempo que a gente... Mas e é o sobre tempo a qualidade. de qualidade que nós dedicamos a nossos filhos. Perfeito. E você retratou um pouco da minha história. Eu tenho uma rotina muito desafiadora, acelerada, dinâmica, mas eu estou presente nos momentos mais importante, no que eu julgo importante com a minha filha. Eu estou na escola, eu estou com a diretora, eu estou com a professora, eu estou fiscalizando diário. Eu estou presente. Exatamente. E não eu não substituo a minha presença por presentes. Perfeito, não, eu sou mãe dentro das minhas possibilidades. Exatamente. E ponto. Não negocio essa minha maternidade, perfeito, sabe? É reunião de escola, preocupada no grupo de mães ali interagindo, fazendo o que eu posso. O que você pode. E aquele momento que você pode estar fisicamente ao lado dela, você se inteira. Você procurar saber como é que você está, minha filha. E você também perceber também as necessidades, as fragilidades, as potencialidades. Né? Então, assim, eu vejo muito isso, porque assim, o meu filho do meio, o Plínio, ele é assim, mais assim, ele gosta mais de estar na rua, com os amigos, brincando, tal. E às vezes, meu Deus, Plínio, você precisa parar um pouquinho aqui em casa, olhar um pouquinho para sua mãe, porque eu sinto a necessidade de olhar um pouquinho no olho dele para poder pegar nele e dizer, calma, filho, vem cá, encosta aqui, me dá um abraço aqui. E mãe, agora que está na fase da adolescência, né, não quer muito esse negócio desse contato, ficar abraçando e beijando, mas a gente precisa também, a gente tá do lado do nosso filho para a gente ver, sentir, às vezes pelo olhar a gente dá para poder perceber se o filho tá bem, se tá feliz. Então, assim, eu busco isso muito dentro de casa, porque a gente fala, Maria, você quer ficar muito, tá muito no pé dormindo? Não é isso. Eu quero estar realmente conectada com meus filhos. Isso. E quando a conexão, Maria, é de verdade, é de qualidade, você percebe no olhar. Eu vivo isso. Eu sei quando a minha filha tá bem, quando eu estou estacionando o carro, pelo comportamento dela. Como ela te recebe. Como ela me recebe, eu já sei que tá tudo bem. E se não recebe com aquela euforia, eu já sei. Foi o que aconteceu. Isso, por que você tá assim, filha? Isso. Pela fala, pelo olhar, tudo
tudo eu sei. Exatamente. Tudo É eu esse sei. cuidado, É esse essa tempo de atenção qualidade. que Maria, nossos filhos precisam. é a gente fazer. Eu gosto de falar assim: olha, a gente tem escolha de ser vítima, sofredora mesmo. Paulo Vieira fala sobre isso. Sim. Ou de ser o herói da nossa história. Sim, Você sim. só tem dois caminhos. É. Ai, eu trabalho, chego tão cansada, não dá, eu não vi, não tive tempo. Essa é uma história que você quer contar. Perfeito. Mas a história que eu quero viver é chegar em casa, jogar a bolsa para um lado e sapato. E aí, filha, me conte. E me sentar e me abaixar a altura dela. Me conte como foi seu dia, o que você fazeu, o que fazeu na linguagem dela, o que você fazeu hoje, com quem você falou, e me conectar, me abraça, me beija. Eu trouxe um presente para você. Às vezes é um chocolate, é um batom garoto, mas que ela se sinta pertencente, que ela se sinta acolhida, sabe? Vamos hoje ao shopping, hoje é dia só nosso, filha. Hoje só eu e você, nós temos um vale-tarde hoje, seu pai não vai, é só eu e você. Isso é maravilhoso, ter um momento a só, né? Cria histórias e memórias. Depois a gente faz um momento, eu, ela e minha mãe. Sim. Depois ela com o pai dela. Gente, eu estou imprimindo na vida da minha filha com apenas 4 anos, modelo de família, amor, pertencimento, fortalecimento de identidade. Outro dia, Tony me falou o seguinte, que enquanto foi na padaria com ela, e alguém disse, filha, você é tão linda. Ela, você não é minha mãe, meu nome é Ana Júlia. Pois é, você está criando memórias. Exatamente. Que essas são inesquecíveis e não serão apagáveis. Exatamente. É sobre isso. Tem mais uma pergunta aqui, Maria, para a gente já ir caminhando para o nosso final. Essa também eu achei super desafiadora. Diz o seguinte: direitos iguais, principalmente no mercado de trabalho. Olha... É acalorada essa pergunta. Isso merece um outro... É sobre isso, um outro podcast. Mas eu vou falar do que eu penso, Maria, e você fica à vontade para concordar ou não e colocar seu ponto de vista. Eu acho que sim, nós podemos ter condições igualitárias, mas nós somos seres diferentes, o homem e a mulher. Cada um faz uma função e isso torna a sociedade equilibrada, não é verdade? Também concordo que não deve haver desigualdade no quesito financeiro, mas deve haver, sim, o respeito, a valorização e a recompensa pelo empenho de cada um. Então, quando eu escolho ser uma profissional diferenciada, eu não estou escolhendo ser para disputar com meu colega que é homem. Eu estou escolhendo ser porque eu quero ser, sei quem eu sou e o que eu vim para fazer. Exato. E ponto. E por isso, pela minha entrega, eu devo ser recompensada. E se o colega do sexo oposto também faz da mesma forma, perfeito. Nós caminharemos juntos. O nosso trabalho se completa. E às vezes a gente percebe e vive vários preconceitos, o velado, o exposto, e aí a gente abre uma vertente para várias discussões, que algumas são muito válidas, mas vai muito mais, é muito mais profundo do que somente direitos iguais. Exatamente. Parte do seu posicionamento. Do seu posicionamento. E aquilo que a gente estava falando, né? Deus fez o homem e fez a mulher. São dois seres distintos. Cada um, até a sua composição orgânica, física, é diferente, não é isso? Agora, quando se trata de direitos, e principalmente na questão salarial, eu acho sim que se a mulher desempenha a mesma função, o mesmo papel que aquele homem, não tem por que receber menos. Diferente. Tem que ser realmente o salário, né? Deve ser igual, entende? Então, agora a gente só não pode perder de vista que mulher é mulher, e homem é homem. Cada um vai ter, entendeu? A mulher tem algumas limitações? Tem. Física tem. Claro. Né? Querendo ou não, chega sei lá, algo bem pesado. A gente tem um homem forte do nosso lado. A gente vai querer o quê? Carregue. Qual é o problema nisso? Do homem carregar. Eu posso até ser malhada, fazer muita academia, mas o que é que tem o homem chegar naquele momento ali e carregar o peso pra gente? Claro. Né? Não vejo nada de errado nisso. Claro. Né? Então, mas eu acho sim que a mulher tem que ser valorizada sim. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais aí trabalhando fora, precisando realmente ser respeitadas, valorizadas no seu ambiente de trabalho e merece sim esse reconhecimento. Esse reconhecimento tanto no campo salarial, que merece salários maravilhosos, e um merecimento como pessoa, como pessoas, mulheres que estão fazendo a diferença nesse mundo. Perfeito, Maria. Não é? Eu iria complementar dizendo exatamente isso. Merecemos
temos direito de estar numa condição igualitária, mas não esquecendo que tudo começa comigo, com você. Exatamente. Sabe? E não esperar do outro. Porque quando eu espero essa validação do validação. outro, reconhecimento do outro, começam os Isso, problemas. Claro, Porque claro. se você está precisando ser validada pelo outro, é porque você ainda não é. Você Porque não se você é. fosse, querendo ou não, Exatamente, iriam ter que reconhecer. Eu vivo isso. Às vezes eu sinto preconceito velado, porque sabem da minha capacidade. Exato. E aí o machismo em reconhecer ainda é muito forte. Exato. Mas aí é que mora a grande diferença, gente. Se você sabe quem Se você exatamente. você não espera que digam quem você é. É, Você é e ponto. E é sobre isso. Você calada, você já manda seu recado. Ponto. É sobre isso. Então, mulheres, Exatamente. nós só precisamos ocupar o nosso posicionamento. Porque se a gente estiver posicionado, a gente não precisa levantar nenhuma bandeira. Não precisa, Nós já exatamente. somos o resultado. Exatamente. É sobre isso. Já somos e ponto. Não Quando precisamos a estar gente- provando nada para Pra ninguém. ninguém. Quando você precisa que te validem, coloque post-its de você, ó, você é Isso. maravilhosa, você é isso, você é aquilo. E quando isso não acontece, você fica depressiva, É. gera depressão, vem um preconceito mais É, forte, mais forte, você fica acentuado. oprimida. Aí você começa a achar, tô fazendo isso Exatamente. comigo porque eu sou mulher. Isso. eu sou mulher. Aí você se esconde Se nessa esconde bandeira de que nessa é porque eu sou bandeira, mulher. não. Não Vitimismo. concordo, não concordo. Também Mas se acho. você é uma mulher, você tá no mercado de trabalho. Olha, amiga, se você for pro mercado de trabalho, você sabe que só ficam os fortes. É isso mesmo. Se fortaleça. Se você não está preparada, se prepare. Porque lá é terra de gigante. Se você foi para a arena, então vá com tudo. Vá com verdade. tudo e seja a melhor. Porque se você for a melhor, É. você não precisa que Não digam que você é, precisa, porque você já Perfeito, é. Sobre amiga. isso. É maravilhosa. É sobre você. isso. Exato. E até porque, viu, amiga, nós mulheres, entendeu? Somos realmente guerreiras. Somos. Porque o que fazemos, né? O que fazemos, a quantidade de tarefas que nós conseguimos realizar ao mesmo tempo é algo assim inacreditável. A gente observa assim que alguns homens, né? Não vou dizer todos, mas alguns homens, assim, às vezes só conseguem estar. Não, só é para atender, eu só vou atender. Se é só para comer, só vou comer agora. A gente consegue comer ao mesmo tempo, lembrar que a gente tem que mandar lavar a farda do nosso filho, que no outro dia ele vai usar em tal evento. Isso aí, a gente consegue estar na rua trabalhando, mas ao mesmo tempo procurando saber como é que está a rotina dentro de casa, administrando. Maria, então, enfim, quantas nós vezes realmente... eu me pego no meu dia a dia passando receita para minha secretária. Não, você bota o arroz, bota para dourar o alho. Primeiro você doura o alho. Quando ele estiver dourado, outro dia o colega falou assim: eu já peguei a receita do arroz. Essa versatilidade que nós mulheres temos. Temos a capacidade. Maria, e eu particularmente acho que tá tudo bem. Meu colega não sabe fazer o arroz, eu sei, é da minha competência, não da dele. Porém, ele sabe trocar uma fechadura que eu não sei. Se a gente for olhar para o cerne da questão, vamos entender que somos os dois importantes, que não existe melhor um ou outro. E dá valor a cada um no seu devido lugar, que no seu devido se momento. Completam. Se complementam. E outra coisa, gente, empresas são feitas de pessoas e por pessoas. E não são só mulheres, e não são só homens. Perfeito. São pessoas que se completam, sabe? Na sua força e na sua vulnerabilidade, na sua força e na sua beleza, na sua sensibilidade. E é isso, é sobre isso. Então, eu, sinceramente, não gasto meu tempo querendo medir forças. Eu simplesmente sou. Vou buscar ser cada dia mais e ponto. É sobre isso, Maria. Ai, que delícia essa conversa com você, Maria. Que delícia. Que delícia abrir essas caixinhas de perguntas e perceber quais são as angústias das outras mulheres. Sim. Olha, Maria, a gente tratou aqui das suas angústias, das minhas angústias, dos nossos desafios e também das pessoas que estão ali nos assistindo na nossa timeline, vendo o que é que a gente está fazendo, a gente inspirando e muitas pessoas querendo fazer assim, eu queria fazer o que ela faz, eu queria estar onde ela está. Poxa, mas eu te digo, não fica só no eu queria, vai e faz. Você é você. Talvez você vai fazer melhor do que eu. E tá tudo certo, porque é você. E construa, né, sua história, o seu caminho da sua forma. Exatamente. Né? A gente pode ter, claro, é válido a gente admirar, se inspirar em pessoas de sucesso, pessoas que deram certo. Nós precisamos, mas claro, cada um tendo a sua individualidade, né, e percorrendo o seu caminho no seu tempo, no seu processo, na sua construção.
na verdade, contar, construir a sua história. Exatamente. Né? E a sua é sua. Exato. Maria, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. O desafio Se da mulher deixar, moderna. E está delicioso. E eu queria te fazer uma pergunta que para mim faz muito sentido. Eu acho que pode fazer sentido a você também. Maria, qual a diferença assim, de uma casa para um lar? Como você poderia trazer dentro do seu universo, transformar uma casa para um lar? Essa pergunta assim é fantástica, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um lar, eu posso chamar a minha casa de um lar. Mas o lar é muito mais do que uma casa construída com seus tijolos, uma casa bonita, bem decorada, né? O lar é aquele ambiente que nós estamos ali reunidos, que convivemos com aquelas pessoas, mas que, sobretudo, a gente consiga viver a nossa verdade, a gente consiga ser feliz, a gente consiga ser a gente mesmo dentro de casa, né? Então, porque não adianta, às vezes, a gente estar morando em uma casa, em uma mansão linda, maravilhosa, com a riqueza, mas aquilo ali não faz sentido nenhum para você. Você nem consegue usufruir aquela casa daquele tamanho. Então, não, lá é aquele local que você pode dizer que você habita, mas que você vive dentro dele. De que forma? Não, eu usufruo meu quarto da melhor forma, eu usufruo minha cozinha, eu tenho o meu cantinho também, que eu acho que é super interessante. Aí eu tenho o meu cantinho também para poder ter minha conexão com Deus, para poder fazer minha leitura, meu momento de relaxamento, enfim. Então, a casa tem que ter vida. Aquilo que a gente estava falando sobre usar a casa. Então, no momento que a gente consegue inserir dentro de casa esta vida, dar vida realmente à casa, a gente tem um lar. Entende? Perfeito, então, lá para mim, além, é claro, da casa, do local que a gente vive, mas, sobretudo, é o local realmente que a gente tem sempre vontade de voltar e viver e ser a gente mesmo. Uau, Maria. Me senti representada através da sua resposta, porque é verdadeira. Uma casa, ela pode ser bem decorada e uma mansão, mas ela só se torna um lar quando ela tem vida. E aí eu volto só um pouquinho lá atrás, quando você falou da questão dos filhos. Eu vivi muito isso, né? Enquanto eram só eu e Tony, a casa era perfeitinha, parecendo uma casa de boneca. Minha mãe disse que passava 50 anos o porta-retrato no mesmo lugar. Exato. Só que depois que Ana Júlia nasceu, e Ana Júlia começou a sair do berço, uau! Casa para que te tenho. Vamos transformar isso aqui num lar. Foi isso que aconteceu. Movimentar essa casa. Se tiver mamadeira, papel e fralda. Eu já peguei pano de prato na cabeceira da cama. Gente, essa é a realidade de um lar. E se tiver também que naquele momento ali, vamos tirar aquele meu vaso de cristal que tá ali, tira. Porque se não tirou, ali, quebrou. Que quebrou, claro que também a gente também não vai querer que quebre. Então, naquele momento ali, vamos embora tirar as coisinhas da mesa de centro, vamos, né, flexibilizar. Maria, você captou a essência. Gente, é isso aí. A casa, ela só se transforma em um lar quando ela tem vida. E se tem vida é porque você tem o prazer de voltar para sua casa. E tem muita gente que não tem o prazer de voltar para casa. E eu digo isso, Dani, por que a gente vê, às vezes, em casas mais simples, mais humildes, casas menores, e às vezes a gente fala assim, nossa, me senti tão bem nessa casa, tão bem acolhida. Porque, além de ter uma casa ali, tem pessoas ali que acolhem, que abraçam, que a gente sinta o cheirinho do café, o cheirinho do café. A gente entra na casa e sente o cheirinho do café, então a gente vê que ali tem vida. Tem uma pessoa que está fazendo um cafezinho ali, que vai nos servir. Então, isso faz sentido, aí a gente se sente tão bem, tão relaxado, e às vezes a gente entra em uma casa tão linda, maravilhosa, enorme, que não tem nada disso, não tem presença, não tem vida, não tem harmonia. É tudo muito frio, é tudo muito superficial. É sobre isso. Então, é sobre isso, Dani. É assim que eu entendo o lar e é assim que eu busco. Também concordo, Maria. Busco fazer os seus projetos. Meus projetos. E ainda pegando um gancho, agora já aqui finalizando, você como uma profissional com um olhar mais atento, uma profissional que perpassa em vários projetos, desde os pequenos, simples, até os grandes, extraordinários, com todos os níveis da sociedade, quais dicas, Maria, simples e práticas, você daria para alguém transformar, além de dar vida à sua casa, que a gente acabou de falar, mas trazer um conforto para esse lar, né? Seja nas uma vez eu recebi de uma pessoa
as fotos da casa pintada, e era uma parede de azul, a outra, um quarto de azul forte, e eu meio que sem jeito para dizer que aquilo não ficava muito bem, né? Porque eu não tenho essa autoridade para dizer, olha, essa cor não está na paleta Mas de você tal. sentiu, mas eu você vê senti, que você sentiu. gerou inquietude, sabe? Inquietude. Que eu não ficaria muito tempo naquele ambiente, sabe? Exato. Quais dicas você daria para quem está nos ouvindo no carro ou nos assistindo pela sua TV, no celular, não sei? Quais dicas, Maria, para tornar o nosso lar aconchegante, sabendo que a nossa casa deixa de ser lar com a nossa vida, mas para tornar esse lar aconchegante, acolhedor, aquele que te abraça? Exato. Assim, Dani, a gente tem alguns artifícios que a gente pode estar utilizando em um projeto. Então, assim, eu dou assim, vou rapidamente aqui umas 4 dicas. Primeiro, um layout bem definido. Porque muitas vezes você tem um mobiliário em casa, mas da forma como ele está organizado, tá uma forma que está obstruindo uma passagem, ou então tá ocupando uma parede que não deveria, ou então o móvel tá maior do que a parede. Então, no momento que você consegue fazer remanejar esses seus móveis e deixar a casa mais fluida, com a circulação mais livre, procurar sempre utilizar mobiliários condizentes com o tamanho da sua casa. Não faz sentido você ter um apartamento pequeno, porque eu quero um mega sofá enorme que vai obstruir ali a passagem. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de chegar e utilizar móveis do tamanho certo para o tamanho correto do seu espaço e, claro, com esse layout bem definido. Outro ponto que eu acho assim, de suma importância para o conforto de uma casa, Dani, que é uma das coisas assim, que eu sou mais apaixonada, é iluminação. Uau. Eu acho que a iluminação, é claro que a gente pode, sim, utilizar luz mais fria dentro de casa, claro que pode, mas eu sou assim super a favor de uma luz mais amarelada, de um tom que traga mais um relaxamento, aconchego dentro de casa. É claro que na cozinha a gente precisa de uma luz mais branca, forte, né? Então a gente busca sempre trazer uma luz de um tom mais frio, até uma área de trabalho também, um escritório, então você tem um espaço para estudo, você vai precisar de uma iluminação, claro, condizente com aquilo ali, mas a iluminação antes da iluminação artificial, que a gente está falando de luz amarela e fria, é a iluminação natural. Então, se você pode deixar as suas janelas o máximo possível livre, sem móvel obstruindo a passagem da luz solar, da ventilação, da circulação do ar, isso é fantástico e faz toda a diferença no projeto. Até para quando a gente vai posicionar certo sofá ou cama, a gente deve observar onde é que está a janela, o sol bate de que forma, está entrando de que forma. Então, isso aí a gente já pensa, eu vou colocar então minha cama no sentido contrário, porque eu também não quero acordar com o sol batendo no meu rosto. Então, eu vou colocar a cama, se eu posso, do lado contrário. Então, são aspectos assim que a gente tem que estar sempre observando, que isso vai fazer a diferença no nosso bem-estar dentro da nossa casa. E, além disso, vou dizer rapidamente uma que você falou da cor, que você entrou na casa da sua conhecida e que você sentiu assim, uma diferença, mas justamente eu acho que a cor, a gente deve procurar trazer mais cores que tragam mais tranquilidade, serenidade, ter mais assim uma harmonia de tons. É claro que às vezes a pessoa gosta do preto, você pode fazer um projeto maravilhoso com a casa preta, pode sim, agora tudo tem que ter harmonia. E além da cor, é claro, planta. Eu sou apaixonada. Planta é vida. A gente deve sim ter planta dentro de casa. Mas eu não tenho tempo de estar cuidando de planta. Não tem problema. Você então pegue uma artificialzinha, bote lá, só para poder trazer esse frescor, coisa. Mas faça um esforço, pegue uma plantinha. Você vai sentir o prazer de acordar de manhã, cuidar dela ali um pouquinho, ver ela desabrochar, ver ela crescer. E, então, eu acho que são, assim, rapidamente, assim, dizendo para você essas 4 dicas para tornar o ambiente da sua casa mais confortável e te trazer mais essa sensação de aconchego e bem-estar, que é o que a gente busca dentro da nossa casa. Exatamente, Maria. Às vezes a gente não quer ficar muito em casa e não sabe o porquê. Isso. Não é que tem uma desavença com alguém em casa, não é isso. É que o ambiente não lhe traz calmaria. Né? E observe, Dani, que eu não estou falando aqui
de móvel. Porque tem que ser a mesa mais cara, o sofá mais caro, a cama mais cara, a cortina é mais moderna. Eu não estou falando nada disso. Claro que esses elementos São também são fatores que vão nos importam. oferecer. Você dormir em uma cama gostosa, macia, com um lençol gostoso. Ave Maria, uma delícia. Eu mesmo sou apaixonada. Mas, antes disso, a gente realmente tem que observar outros fatores que são mais importantes. Essas dicas todas as pessoas podem ter acesso através do qual o seu @, Maria? Certo. Hoje eu estou com 2 Instagrams, viu? Tá. Eu estou com o @Maria Paris Interiores, é onde eu promovo mais os meus projetos, minha vida mais como design de interiores. E agora, recentemente, eu estou também com @casamaria.ba, que é um projeto, um desejo antigo meu, que é o quê? A Casa Maria é um espaço, eu já vou até me antecipar. Por favor, aqui. fique à vontade. É um espaço que eu criei, tem o quê? Um ano, tem 2 anos que ele já está criado, que a Casa Maria foi criada, porém, tem um ano mais ou menos que eu comecei a tirar o projeto de dentro de casa para poder colocar em um espaço físico. Então, lá está sendo o meu escritório, onde eu recebo os meus clientes para poder fazer um atendimento de forma única, exclusiva, personalizada. E lá também eu tenho um pequeno showroom de decoração, porque às vezes a pessoa chega e diz assim: ai, Maria, eu queria uma decoração desse estilo, eu queria um vaso dessa forma, então eu queria um mobiliário dessa forma. Então lá eu tenho algumas peças que eu posso estar também oferecendo para meu cliente e também servindo até de luz para ele. Dessa forma aqui, eu estou falando você que eu quero fazer um jardim vertical, aí lá eu tenho um jardinzinho vertical, então eu tenho um mostruário, eu tenho uma gama de catálogos que eu também estou trabalhando na Casa Maria. Então a Casa Maria, na verdade, é a minha casa, porém a casa de todos aqueles que querem, gostam deste ambiente de casa, de cheirinho de café, para poder tomar um chá, que queira bater um papo, conversar um pouquinho comigo, enfim, é isso aí, é um espaço dedicado para pessoas que querem isso aí, entende? Gente, eu conheço, posso validar que é tudo isso e posso dizer também que é acessível a qualquer um que queira, porque o bloqueio está na sua mente. Você que está ouvindo e acha que isso não é para você, isso é para você, sim. Se veja, se sinta e se permita conquistando esse espaço, esse ambiente, cuidando da sua casa e buscando, sim, trazer para sua casa elementos modernos, com um toque de observação, visto pela lente, exposto pela lente de quem entende, né? A internet nos favorece muito para isso, né, Melry? O próprio endereço da Maria aqui, você pode acessar e você pode adquirir dicas que independe de você ter dinheiro ou não para pagar um projeto, uma consultoria. Exatamente. Mas você pode transformar o seu ambiente, a sua casa. É possível, Dani, porque assim, às vezes a gente acha que é algo assim inacessível. E não é. Às vezes a gente tem dentro de casa mobiliários que foi da época de minha mãe, da minha avó. Sim, é tão importante, é tão bom a gente inserir isso dentro do contexto. Da vida! Às vezes tudo é a forma como você está dispondo aqueles elementos dentro da sua casa. Então é possível você, sim, arrumar a sua casa com o que você tem. E é claro, se você pode melhorar, aí você faz o quê? Melhora na parede, já forra, faz uma pequena reforma no seu sofá, troca o forro das suas cadeiras. Gente, muito importante o que você está dizendo, Melry, né? Porque nós vivemos isso no Instituto. Vamos abrir a nossa vulnerabilidade? Ela fez um projeto maravilhoso. Quando eu olhei o projeto, Maria, vamos adequar o que nós já temos. Fomos trazendo um sofá da minha sala de TV, vamos adequar a cor, vamos reformar. Exato. Não foi? Respeitando as assimetrias, as medições. Os tamanhos. Exatamente, Dani. Quando você fala, você tem um sofá, tem maravilha. Quantos lugares? 2 lugares? Calma. Então, peraí, já vou medir aqui. Cabe, então já nessa parede, vamos inserir. Aí você falou, tem uma mesinha de centro também, Maria, que já está lá, já não tem pão largado, não tem problema, vamos embora pegar qual é o diâmetro dessa mesinha. Então eu já coloquei, assim. Tentei adaptar assim ao projeto. Então, enfim, gente, né? Então, ou seja, por isso que o seu instituto realmente pode se dizer que é a sua cara, conta a sua história, a sua vida. Exatamente. Né? Porque tem os elementos ali que realmente fizeram parte da sua vida. E Maria, só para quem está ouvindo e fica assim, eu também quero isso, quero viver esse projeto.
um projeto ele pode ter adequações, não é, Maria? Sim. Olha, vamos procurar as alternativas. As E por ser alternativa, não deixa de ser um projeto belo, Não, importante. você pode ter uma casa linda, arrumada também. Hoje, Perfeito. atualmente, assim, além, é claro, das grandes lojas, nós temos aí a internet que a gente consegue comprar mobiliário já com aquelas medidas pré-definidas que a gente pode estar inserindo e com preços mais acessíveis. Então, é possível, sim, a gente poder arrumar uma casa gastando menos. De acordo com o seu orçamento, de acordo com sua condição. Né? Então, se você pode gastar mais, ótimo, vamos lá. Vamos fazer então, esse projeto mais elaborado. Quer uma cadeira assinada? Vamos colocar uma cadeira assinada, claro. Mas se eu quero assimilar, Maria, porque eu não vou ter condições de comprar, vamos atrás dessa cadeira. Então, tudo é possível. A gente precisa realmente ter equilíbrio e harmonia, fazer realmente os projetos de uma forma harmônica e, claro, respeitando o espaço que a gente tem para trabalhar dentro dele. Uau, Maria, foi uma tarde incrível, essa do conhecimento compartilhado, da vulnerabilidade exposta, da história encorajadora, que está sendo para mim, enquanto ouvinte, vai ser para você também, que vai nos ouvir. Enquanto que você enxerga, uau, por trás de uma mulher forte, decidida, de talvez um Instagram perfeito, de uma loja maravilhosa, existe alguém que renunciou, que se posicionou, que viveu a vulnerabilidade, que sofreu, que pagou o preço para estar ali, que não é por acaso. Exato. Não é? Se tudo isso acontece é porque tem uma vida. Maria, eu quero te agradecer demais por ter compartilhado um pouco da sua história. Eu abro esse espaço agora para você fazer os seus agradecimentos e as suas contribuições. Ô, Dani, eu que agradeço. Realmente foi uma tarde, assim, maravilhosa. O tempo passou que a gente, né, nem sentiu. Mas é sobre isso, né? Exatamente. É sobre realmente a gente aprender a dar valor às coisas simples da vida, a gente descomplicar todos os processos e fases da nossa vida, a gente enxergar de uma forma diferente, inclusive as dificuldades, né? Porque a gente falou aqui muito de coisas positivas que aconteceram na nossa vida, mas tudo foi uma caminhada e nós também tivemos nossos tropeços, nossos erros, nossas dificuldades, nossas dores. Nada foi assim construído da noite para o dia, foi tudo uma maravilha. Não, né? Eu já tive vários problemas em todas as esferas, tanto da familiar como também profissional. Eu acho que faz parte da vida, porém a gente aprendeu a superar, aprender com nossos erros, e é isso aí. O importante é realmente a gente não desistir, não deixar de ser a gente mesmo, né? A gente acreditar na nossa verdade, correr atrás do nosso propósito, do que a gente quer realmente, e fazer a diferença nesse mundo, viu, Dani? Porque, assim, uma das coisas que, assim, a pandemia mais me ensinou foi, assim, meu Deus, o que é que eu significo para este mundo aqui? O que é que eu estou fazendo? Qual é o seu legado? Qual é o meu legado que eu quero deixar para meus filhos? Então, assim, esse momento assim de reflexão durante a pandemia foi o que assim que mais me fez ter a vontade de assumir quem eu sou, o que eu quero ser e aonde eu quero chegar. Perfeito. Entende, Dani? Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo, por este momento, grata às pessoas que me cercam, a minha família, a meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho uma família, graças a Deus, muito, assim, abençoada, com seus tropeços e com seus erros e suas imperfeições, porque é família. Mas minha família é a base de tudo. Eu tenho um marido também que eu tenho que agradecer muito, que ele me apoia, um homem assim maravilhoso, Dani, comigo. Eu tenho que realmente agradecer a Deus o marido que eu tive, que eu escolhi, que nós estamos já quase que há 29 anos juntos. Uau. Né? Temos a história. E, é claro, agradecer as pessoas que me cercam. Né? E eu tenho bons amigos, tenho uma família e hoje estou aqui do seu lado, então eu tenho que realmente agradecer a Deus ter tido a oportunidade de conhecer você, tenho aprendido muito com você, tenho muita admiração por você também e peço a Deus, claro, né, que nós sejamos mulheres felizes com nossas escolhas. Felizes e realizadas, Melry. Obrigada pela sua entrega, obrigada pela sua verdade. Eu ouvi uma frase, gente, que eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, olha, quando o ouvido estiver pronto, a mensagem chega. Perfeito. Eu encerro esse momento extraordinário que eu escolhi dividir com uma pessoa
também extraordinária, de uma história que tem legado, porque legado não é o que você faz e deixa, não é a história que você deixa, o legado é a marca que você deixa nas pessoas. Legado não é o que você deixa para o outro, é o que você deixa no outro. É você olhar e dizer assim, olha, eu aprendi com ela. Perfeito. Não é olhar e ouvir e dizer, não, porque disse que houve uma vez uma mulher chamada Maria que fazia. Isso não é legado, não. Isso não define legado. Não. Mas legado é a marca impressa no outro. E eu me sinto muito realizada, porque as pessoas passam e falam isso para mim. Eu aprendo muito com você e eu sou grata. Porque aconteça o que acontecer, eu imprimi um pouco de mim em você. E isso para mim é o que faz sentido. Perfeito, e me faz, assim, sabe, ser perita e fazer cada vez melhor. Perfeito. Então... Muito obrigada. Uau! A mensagem chegou porque os nossos ouvidos estavam prontos a isso. E é sobre isso, gente. É sobre isso, é o nome também do meu podcast. E eu convido você a ouvir, compartilhar, mandar para os amigos, para a família, porque eu tenho certeza que alguma parte desse bate-papo aqui com Maria Parish, vai fazer sentido para você. Você vai se enxergar ou na história dela, ou na minha, ou no contexto que nós trouxemos aqui. Você vai enxergar um pouco de você. Você vai ver que é possível ser quem você é e viver os seus desafios de mulher moderna e também, por que não, os desafios do homem moderno. Somos desafiados e convidados ao desafio o tempo inteiro. A grande questão é o que a gente faz com o convite, como a gente reage e age a ele, sabe? E se não houver desafios, não tem sentido. Não tem sentido. Perde a graça, né? Porque exatamente. É tudo muito fácil. Eu gosto também de dizer, Maria, que o tom e a cor da nossa história, quem define somos nós. Somos nós, a partir do momento de que eu sei quem eu sou. Exato. Eu nunca vou abrir mão disso, eu nunca vou deixar de compartilhar isso e de ensinar isso para as pessoas que estão me ouvindo aqui e mundo afora, porque daqui para o mundo, o tom e a cor, o ritmo e a melodia, é você quem decide. Exato. Não é? Existe um ditado muito antigo que faça do seu limão uma limonada. É você quem decide o que você vai fazer e como você vai fazer. Mas o importante é que você faça. Exatamente. É sobre isso. Uau! E se tivéssemos mais tempo, ficaríamos mais, porque Sim. É um bate-papo leve, gostoso, descontraído, de um conteúdo prático, aplicável, relevante. A gente investe horas ouvindo, não é? Porque é aprendizado. Então, Maria, muitíssimo obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Por trazer você em sua essência, com todas as suas habilidades, suas potencialidades e também as vulnerabilidades que lhe conferem ser Maria Parish como você é. Parabéns por ser assim, pela família que você tem. Obrigada a todos que te apoiaram para que você estivesse aqui. E eu também agradeço o seu tempo, o tempo que você está nos ouvindo. Para mim, é sempre um aprendizado quando a gente para escutar. Quero e mantenho eleito mulheres na minha vida que me inspiram, que fazem diferença. E olha, não pasme, a gente aprende com todo mundo, mas escolha aqueles que te levam, te arrastam para um próximo nível. Porque num nível maior já tem uma peneira. Não é todo mundo que está lá. Se você está, é porque você realmente teve um preço para pagar. Exatamente. Perfeito, amiga. Você está nessa coleção. Então, gente, vou ficando por aqui. Logo mais, voltamos com outras edições, com novos temas, com assuntos pertinentes do nosso dia a dia. E eu espero que as dicas que Maria trouxe, o conteúdo proposto, você siga, se delicie nos Instagrams, nas mensagens, nas postagens, nos aprendizados propostos. E não esquece... Sou Dani Oliveira _ e você já sabe, eu tenho certeza que saia do lugar que limita a sua visão, já passou a fazer parte da sua vida, porque é sobre isso. Muitíssimo obrigada por nos acompanhar até aqui, Melry, um grandíssimo beijo. Obrigada, até o próximo, que não pode demorar de acontecer, tá? Com fé em Deus. Tchau, gente.